nós vamos iniciar. Namastê a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dando continuidade ao assunto passado, da semana passada, né, onde a gente fez a introdução da formação de curadores e onde nós falamos várias vezes que nós somos curadores de nós mesmos, né? Nós somos os próprios, numa proporção aí, né, de infinitude, nós temos a condição de de ampliar nossa energia para o nosso bem. E se nós estivermos bem, automaticamente nós poderemos fazer o bem às outras pessoas. Então a gente vive numa terceira dimensão, onde todas as coisas são físicas e palpáveis. E quando a gente entra nessa outra dimensão, né, da energia, da metafísica, a gente tem que começar a treinar nossa percepção. Quando a gente estuda lá, que vem das filosofias que vêm dos Vedas, né, a gente estuda que nosso cérebro, que nós fomos formados de uma mente consciente, né, de uma mente racional consciente, que é o nosso cérebro, e no outro lado na outra parte do nosso cérebro, nós temos as percepções. Então, se nós temos 5 sentidos conscientes, nós temos 5 percepções. E essa percepção, ela vai aflorando na medida que a gente lida com ela. Então, isso não é assim uma coisa extraordinária, isso não como a gente diz assim, não é nossa... Perdi a palavra. Mas, assim, isso é uma coisa normal. Não é para a gente ficar envaidecido, né? Não é uma coisa extraordinária. Então, todo mundo pode ampliar as suas percepções. Então, naquele exercício da semana passada, onde eu coloquei a Terra no centro, né? Para que cada um de nós ficássemos no centro, com a frente voltada para o norte, o direito voltado para o leste, a esquerda, o oeste, a mão esquerda para o oeste, né? E atrás, o sul, as nossas emoções. Essas 4 direções, na nossa frente, significa água, a direção, nortear a vida. Ao leste é nossa intuição, né? Uma parte que a gente lida com ela todos os dias e que às vezes a gente faz aquele alvoroço, eu tive essa intuição, deu certo. Não, simplesmente é uma coisa comum, né? Os seres humanos que se expressam assim. E nós temos, né, ao sul, nós temos as emoções. Então, todas as nossas emoções passam pelo coração. Por que nós devemos alinhar nossas emoções? Porque numa hora que a gente vai entrar em meditação ou na introspecção, a gente precisa de um conteúdo bom lá dentro da gente. Senão, o que nós vamos olhar aqui dentro de nós? Tristeza, falta de ânimo, coisas que não são boas. Então, para que a gente tenha essa conectividade, essa conexão, né, com o universo, esse universo tridimensional que nós estamos vivendo, aquele mapa, né, vai nos ajudar a desenvolver nossa percepção. Como é que é a minha percepção do norte? O que o norte... Você vai perceber as energias das 4 direções. Porque nós estamos no centro, na Terra. Essa Terra representa esse nosso corpo físico. Nosso corpo físico tem os 5 elementos. Tem a nossa estrutura óssea, né? É formada por minerais densos. Nós temos o sangue, o calor do sangue, né? Que é o fogo. Nós temos os líquidos do nosso corpo, que a gente chama de água, mas na realidade são todos os líquidos do planeta, né? E nós temos o ar, que a gente inspira e expira. Nós começamos a primeira inspiração, né, quando nasce, e terminamos com a última, quando a gente vai, para cada um, volta para casa. Então, é muito importante aquele exercício. E vocês não deixem de fazer, eu acho que é muito simples, não. Aquele é um exercício diário, bem como aquele exercício da yoga, que é aquele primeiro exercício que eu dei.
Se você conseguiu ficar naquela postura hoje 3 minutos, faça esforço de ficar amanhã 5, depois 6, depois 7 e assim por diante. Porque aquilo ali é a postura do equilíbrio, onde a mente vai acompanhar o nosso desenvolvimento. Nas filosofias orientais, a partir da hora da concepção, são formados, né, os vasos de energia. Então, na Ayurveda, que é a medicina chinesa, indiana, eles vão chamar isso de o Yin e o Yang, eles vão falar Ida e Pingala, que são as duas energias que se juntam para formar o ser humano, que é a energia do pai e da mãe, é o Yin e o Yang. Então, ele é formado e tem um canal de energia que nós recebemos do céu. São nossas características. Então, essa energia sobe, né, desce pelo alto da nossa cabeça, e tem outra que sobe pelos pés e ela se junta aqui no baixo ventre, um pouquinho abaixo do umbigo. Aí é o lugar da procriação, é o lugar da gestação, é o lugar onde nós acolhemos o outro ser humano. Então, isso é muito importante, a gente ter estabilidade, porque a maior parte dos nossos problemas está lá na gestação, está lá naquela insegurança da mãe, porque nós não tínhamos esse conhecimento, nós não tínhamos essa visão, né? Porque eu falo assim, o mundo tem 4 portas. Se você olha para uma porta, né, a porta do norte, tem uma paisagem. A porta do leste tem outra, a porta do oeste outra, a porta do sul tem outra. Então, cada paisagem dessa vai nos ensinar, e cada povo, né, o povo do norte, do sul, do leste e do oeste, receberam determinadas orientações e que não foram distribuídas para todas as pessoas. Mas, de uma forma ou de outra, a gente vê, por exemplo, aqui no Ocidente, né, principalmente na população mais simples, eles falaram da mãe do corpo, né? Ah, você tem que fazer resguardo, você está doente ou você ganhou o bebê, você tem que fazer o resguardo para não matar a mãe do corpo. Que mãe do corpo é essa, né? É essa energia que nós recebemos do pai e da mãe, chamada energia ancestral. Ela vai ficar depositada entre os 2 rins, vai dar origem à coluna, aliás, não a coluna, a medula. A coluna é para encapar essa medula, né? Forma a estrutura óssea para proteger. E ela sobe e forma o cérebro, que é chamado na medicina tradicional chinesa, mar das medulas. Então, por que eu estou explicando isso? Porque esses meridianos, eles têm o Yin que sobe pela frente, vem até a ponta da língua, sai do períneo e vem até a ponta da língua. Ele está ali entre os 2 rins, desce para o períneo, vem para a ponta da língua. Está lá, esse mesmo que está lá no períneo, sobe pelas costas, né, e vai dar origem ao sistema nervoso simpático, parasimpático, sobe por trás e junta com o outro na cabeça. Aí isso é que nós vamos chamar de Yin e Yang. Ou, na Ayurveda, nós vamos chamar, né, de Ida e Pingala. Quando nós ficamos naquela postura em pé, né, naquela postura, depois eu torno a colocar no grupo para quem entrou depois, dá uma estabilidade. Então, essa energia, ela passa por todos os órgãos, porque vocês observem que todos os nossos órgãos estão nessa parte do corpo, no meio do corpo, né? Nós não temos órgão nas pernas, nem do pescoço para cima. Então, quando essa energia passa pelo meio da frente do corpo e pelo meio das costas, ela movimenta essa energia, tá? E depois ela vai até o cérebro e volta, distribuindo os que nós chamamos de meridianos de energia para alimentar todo o nosso sistema, né? Braço, perna, enfim, todo o nosso sistema, todo o nosso corpo. Então isso precisa ficar bem claro, porque nós vamos lidar agora com alguns termos que não são termos usados por nós, nem pela nossa medicina. Agora já começa, né, a ter uma inter-relação, alguns médicos, algumas enfermeiras, fisioterapeutas, eles já estão, né, buscando e trazendo essas informações através da acupuntura, através das massagens, por exemplo, as artes marciais todas. Quando eu vou fazer uma arte marcial, seja qual for, uma yoga,
a primeira coisa, eu coloco uma mão sobre a outra e coloco aqui na altura do umbigo. É um karatê e aqui, a partir daqui eu vou distribuir essa energia. Mas que energia é essa, né? Então, por isso que desde criança, os menininhos vão lá fazer ou uma dança do ventre, ou fazer um karatê, ou qualquer outra que seja ligada a essa linha oriental, eles começam a trabalhar a respiração, né? Depois os mantras e assim por diante. Então, nesse nosso estudo, o que nós vamos tomar cuidado? Com os termos que a gente não compreende. A gente não compreende um termo, passa para frente, empurra para lá e faz de conta que entendeu. Eu também sou assim. Preguiça. E aqueles 4 cavaleiros lá, né? Um é o sono, um é a preguiça, a letargia. Então, nós temos que ter bastante cuidado. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de trigueirinho que tem uma linha de trabalho, que muita gente fala, é maluco, é não sei o quê, é visionário. Não é, não. Ele saiu por uma dessas portas, dessas 4 portas, e absorveu esse conhecimento. E hoje ele nos passa. Então, lá vai falar de aurora. Lá vai falar dos centros de cura, né? Naquele livro que nós estamos estudando. Então, eu gostaria carinhosamente de explicar para vocês hoje isso e o que significa e mostrar de onde veio e como nós aqui no Ocidente lidamos com essa energia, né? O que é um centro de cura? Um centro de cura é um local onde a dispensação de energia, vamos dizer, o conjunto, nós vamos chamar de egrégora, de energia é mais forte, né? Por que a gente sai aqui do Brasil, vai lá em Fátima rezar, vai lá em Medjugorje, né? Ou sai daqui, vai ali na Aparecida do Norte, ou vai lá em Bom Jesus da Lapa, ou em qualquer outro lugar. Esses são os focos de energia que existem ali, né? Então, esse foco de energia é um lugar a energia mais sutil, em que nós não aprendemos a lidar com essa energia. Então, o que acontece? A gente, uns acreditam, outros desacreditam, e muitos ficam só na crença. E eu não gosto de acreditar em nada. Por quê? Porque tudo isso é ciência. E a gente não tem que pôr, né? Não tem que pôr ali no prato e dissecar, não. Mas nós temos que compreender. Então, na medida que eu compreendo como é que funcionam essas energias, nós já estudamos na slide passada sobre frequência, comprimento de onda. Então, nós estudamos isso tudo para que nós pudéssemos ter uma linguagem comum e poder absorver, né, esse conhecimento. Depois a gente pode estudar um outro conhecimento, né? Mas se nós estamos trabalhando com yoga, se nós estamos trabalhando com acupuntura, se nós estamos trabalhando com relaxamento, com massagem, temos que ter, né, uma direção. Não pode um dia estudar uma coisa e outro outra, né? Então, quando o Trigueirinho fala em aurora e fala que é um centro intraterreno, e muitas pessoas duvidaram, chamaram ele de maluco. A mesma coisa fizeram com a Blavatsky, né? A Blavatsky vai lá para os Himalaias, porque, meus amores, é o seguinte, olha para vocês verem como a Terra é um corpo como o nosso. A Terra tem o lado Yin e o lado Yang dela representado pelas 2 cordilheiras. Aqui nos Andes, né? Aqui no nosso como chama? Hemisfério Sul, nós temos os Andes, que é a cordilheira Yin. E lá ao norte, né, nós temos os Himalaias, que é chamado topo do mundo, o Yang. Olha como é interessante. A parte mais Yang do nosso corpo é aqui o topo da cabeça. Então, da cabeça nós recebemos essa energia do céu. Da terra, através dos pés, nós recebemos energia da terra. Então, aqui no sul, no hemisfério sul, nós temos a cordilheira Yin, que são os Andes. E lá nós temos os Himalaias, que é o Yang. Por que eu estou falando isso? Vocês sabem que as influências são muito grandes. Pessoas saem daqui ou saem da Europa e vão estudar,
vão passar um tempo lá nos Andes. Por quê? Nos Himalaias. Por quê? Naqueles monastérios, estudando e captando essa energia. Como muitas pessoas vão para o Peru, fazem essas excursões aí, né, pelos Andes, principalmente Peru, para trabalhar essa energia Yin. Então eu me lembro muito bem de alguns livros da Shirley MacLaine, onde ela falava, acho que num livro que chama Corpo Sem Idade, né, que tem um lago, não sei se é o Titicaca ou um outro, eu esqueci porque já faz vários anos que eu li, mas onde ela mostra, né, onde ela mostra esse lago, né, as pessoas indo se curar, indo se trabalhar nas águas desse lago, né? Lucas colocou aqui budismo tibetano. Não só o budismo tibetano, Lucas, porque é o seguinte, dos Vedas nascem 4 grandes linhas de filosofia. Uma delas é a filosofia Sankhya da criação. E a partir dessas filosofias, né, tem outras. Depois, um dia, nós estudamos isso. A partir essas filosofias estruturam, tá, toda a filosofia. O budismo, por exemplo, ele é um ramo, né? Ele é um ramo. Então, a Ayurveda trabalha. A Ayurveda e a Yoga trabalham juntos. Um é como se fosse a medicina, o outro, os exercícios para manutenção da saúde da vida. Então, nós temos assim, depois um dia a gente vai discorrer sobre isso para a gente poder entender o que é o budismo. O budismo tem vários ramos, não é só o tibetano, né? O budismo nasce ali e ele ramifica. Ele vai para o Japão, ele vai... Mesmo dentro do Tibete tem tem ramificações do budismo, viu? Então é o seguinte. Oi, Ina, boa noite, querida. A Lívia, um abraço, viu, meninas lindas? Então é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Não são as linhas do budismo ou as linhas filosóficas que vêm dos Vedas. Eu quero falar para vocês o seguinte. Existe, quando a gente está lendo o Trigueirinho, nós temos que ter um dicionário na mão. Que a gente lê ali, se não souber o que é, não, como diz, né, o povo, não rola. A gente não sabe o que o Trigueirinho está falando, como não sabe o que a Blavatsky fala, como a Blavatsky sofreu, né, muito assédio, muita injustiça, Trigueirinho também, ou qualquer outra pessoa que ouse tocar nesse assunto das energias. Mas eu vou contar para vocês minha experiência, porque fica mais perto de mim. Eu estava lendo, Trigueirinho tem vários livros, entre eles tem uma trilogia que é Herques, Mistritlan e Aurora. É como se fosse Aparecida do Norte, como se fosse Bom Jesus da Lapa e como se fosse Lourdes. Centros de emanação de energia. Só que Trigueirinho trabalha com uma energia intraterrena, que é o que ninguém entende, a não ser que você passe por essa experiência. Então ele vai falar do centro intraterreno, o que é isso? Aqui no Brasil nós conhecemos o centro intraterreno através chamado de portais. Tem um portal aqui no sul de Minas, tem outro portal não sei aonde, tem os portais que tem saieteira de dentro, as pessoas ficam lá observando e tal. Só que esses seres estão em outra dimensão, são consciências em outra dimensão, né? Então tem ali no sul de Minas, tem várias pessoas que trabalham nessa dimensão. É história, é fantasia, né? Então, como é que nós estamos aqui para julgar e condenar as pessoas, sendo que a gente não sentiu? Vou contar a vocês uma experiência minha. Eu tinha sempre um sonho recorrente, eu tenho até desenhado, porque aquilo mexia muito comigo. Eu sonhava durante a noite que eu estava em picos altíssimos, umas montanhas muito lindas, e quando eu olhava para baixo eu não sabia como eu tinha subido ali. Procurei psicólogo, procurei gente, um fala uma coisa, todo mundo quer identificar, né? Quer te explicar uma coisa que é sua. É esse que é o nosso problema, que deve ser o nosso cuidado. Aí um belo dia nós tínhamos um grupo que trabalhava energia, né? Por isso que eu me atrevo a mexer na energia, porque a gente teve um grupo
E era um grupo muito coeso, nós fazíamos muitos exercícios. Fomos aí numa fazenda e tinha uma montanhazinha, pequeno monte na realidade. Nós terminamos de almoçar e subimos essa montanhazinha e estava assim aquelas árvorezinhas que tinha caído da folha, o chão forradinho de folha. Aí os meninos se espalharam assim, eu falei, eu vou deitar aqui nessas folhinhas. Deitei. Quando eu deitei, eu não tinha dormido. Comecei a fazer umas respirações para relaxar e tal. Aí eu senti meu corpo balançando, porque a gente não vai em corpo físico, né? E de uma vez eu estava dentro da terra, com umas montanhas lindíssimas, as mesmas que eu subia e que eu acordava assustada e que eu procurei psicólogo, procurei terapeuta, achando que, né, fosse outra coisa. E uns caminhos assim eu desenhei, quando eu olhava lá embaixo tinha os penhascos, mas as pedras que eu subia, que eu aparecia, eram bem lá na frente. E essas pedras eram ametista, tinha cristal, tinha quartzo rosa, tinha rubi, era esmeralda, era maravilhoso, as montanhas e os caminhos, né? Então assim, eu estava maluca, eu não tinha, o que eu tinha bebido, comida era água e a comida, muito leve, porque a gente estava num retiro, no mato, né? A gente sempre fazia esses retiros de campo, e a gente estava ali por conta de um rio maravilhoso que tinha, e de comer, beber e dormir, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu estou colocando para vocês essa minha experiência, né? Porque assim, eu já tive várias experiências desses níveis. Mas por que isso, né? Porque eu sou melhor que os outros? Não, porque naquele momento era meu momento de ter essa experiência. Porque em algum dia lá na frente, essa minha experiência iria contar, né? Para que eu pudesse ajudar alguém, ou quando alguém chegasse perto de mim, eu não tomasse aquela pessoa como uma pessoa qualquer, ou como se tivesse ficado louco, não, né? Então, acabaram-se os sonhos recorrentes, né? Agora, o que eu quero falar para vocês? Da mesma forma que tem o extraterrestre, tem o intra e tem a população de superfície. Vou contar um caso para vocês que acontece, que vocês podem olhar nesse livro aqui, ó, Os Mestres e a Senda. Esse livro é meu antigo, antiquíssimo. E mais antigo foi quem escreveu ele. Esse livro foi escrito por Leadbeater. Leadbeater foi um dos alunos da Blavatsky. E ele conta aqui nesse livro que na Índia, e a Índia está lá perto, nos Himalaias, né? Então, na Índia tem algumas festas. Tem uma festa em maio, que chamou Esaka. Depois tem agora o Festival das Luzes. E tem uma outra festa que eu não me lembro agora, que o pessoal sai andando pela Índia, andando pelos Himalaias, para ver se eles são conectados com algum centro desse. Onde, aqui conta, quem interessar, é muito, muito interessante, onde ele vai falar das hierarquias, onde o Senhor Buda reúne com os outros Budas. Mas essas reuniões são presentes para ajudar no processo da Terra, ajudar no processo das almas, ajudar aqueles que estão evoluindo. E as pessoas saem, né? Os ascetas, os yogis, pessoas que estudam de maneira geral esses assuntos. Eles saem andando para ver se eles se eles são conectados, porque isso não tem um caminho, porque é outra dimensão. A gente não está na terceira dimensão. Aí eles saem andando no caminho físico, de corpo físico. Alguns fazem relaxamento para ver se são chamados, pelo menos, né, para o corpo, porque nessa região lá, os mestres materializam o corpo, né? E nós achamos isso um absurdo. Mas nós não achamos um absurdo Jesus ter chegado aqui, né, numa reunião de mestres que vieram ajudá-lo a manter esse corpo físico denso dele aqui. Que é isso que aconteceu. Porque Jesus é igualmente um mestre. Jesus é igualmente um ser divino. E o coração da igreja é o sacrário, é a hóstia consagrada. O que é aquilo ali? Metafísica. É a pura metafísica. Então a gente tem que, antes para a gente acabar com esses preconceitos, com esse disse-me-disse,
com essa questão assim de achar que, eu sou evoluída, deixa esse negócio de evolução do lado, né? Melhora o seu coração, melhora as suas palavras com as pessoas, seja acolhedor, tenha bons propósitos, é isso, aumenta seu campo energético, que, né? Por exemplo, o pessoal sai daqui e vai aí para São Lourenço, Cambuquira, aquela outra cidade lá, São Tomé das Letras, né? Aí o pessoal fica daqui falando que vão lá fumar, vão fazer e acontecer. Sim, quem vai para isso, mas não é da nossa conta, né? Então, se cuide para isso não cair na sua mão, né? Tinha um padre que toda vez que ele confessava uma pessoa, a pessoa contava que esse pecado horroroso, ele, oh meu Deus, ainda bem que não foi comigo, né? Então, quando você vê um irmão sofrendo, seja generoso. O irmão caiu ali, né? Na tentação de usar uma droga, de um vício qualquer. Oh meu Deus, cura fulano, né? E volta para si, né? Não deixa que isso aconteça comigo. Por quê? Porque nós somos impiedosos e arrogantes. Aí nós queremos ser os melhores, nós queremos ser os tais, e ficamos, né, de certa forma, espiando a vida do outro, conversando fiado do outro, e quer falar que é evoluído, né? Então, ou quer ser conectado. Então, nos Estados Unidos tem algumas bases dos mestres. É outra coisa também que eu quero mostrar para vocês, para a gente entender essa linguagem. Nós temos esse livro, mas tem vários. Esse aqui tem muita gente que fala esse mesmo assunto. Esse aqui é a hierarquia dos iluminados. Aí mostra como é uma hierarquia, que é composto, né? Por exemplo, vamos pegar a hierarquia de Jesus, né? Jesus tem, na sua hierarquia, né? A mestra, Maria, a mãe dele, tem os avós que são mestres, né? Então, o pai, São José, que é mestre. Então, assim, isso é uma hierarquia. Então, tem o mestre, Jesus chega aqui como mestre, ascensiona, né? Porque ele adquiriu mais energia naquela passagem que ele esteve aqui. Então, ele é um mestre ascensionado. E depois ele torna a ascensionar. Porque cada vez que nós adquirimos energia, todos nós vamos ascensionando, vamos subindo de degrau. Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com as palavras, cuidado com o que pensa, né? Nunca pensar aquilo que a gente não quer que aconteça. Aí eu fico, ai meu Deus, ai que medo, ai que medo. Fica pensando, fica ligado no medo. Não, nós estamos numa circunstância hoje de mudança de padrão energético, né? Trigueirinho fala aí, no DNA, muito tranquilo. Trigueirinho convive com esses termos e com essas palavras assim, como quem come feijão com arroz. E para nós é um absurdo, né? Para muitos de nós, nem todos. Então, eu vou, durante a semana, pedir a vocês o capricho, o cuidado de fazer aqueles exercícios ali, que é um exercício de ancoragem, né? É um exercício de estrutura para que nós possamos ter condição de receber essas energias. Outro dia uma pessoa me falou, hoje eu estou com muita dor de cabeça, é lua tal, é não sei o quê. Tudo bem, concordo. Vem uma vibração, né? Eu estou aqui vibrando no meu 100, né? 100 volts. Vem uma vibração de 150 ou de 200, eu vou sentir, se eu não estiver preparada energeticamente. Aí fazer massagem é bom, pôr o pé na água quente toda noite é importante. Os exercícios da yoga, todos são muito bons. As respirações, né? E outras terapias também, porque o que não nos falta, né, são técnicas. Mas eu vou repetir, né? Eu vou repetir, mas com base no conhecimento que eu tenho. Nenhuma técnica é eficaz, né? É igual uma faca na mão de uma criança. A criança sabe cortar, mas não tem habilidade suficiente. Eu vou lidar com a energia sem habilidade, né? Então, por exemplo, se eu estou com raiva, minha energia é duplicada. Como se eu sou benevolente, minha energia é duplicada. Então, não podemos negligenciar os exercícios, por mais simples que eles sejam. Quando eu coloco a mão aqui, eu peguei
as mulheres, isso aqui é o yin, e aqui o yang. Às vezes a gente pega paciente aqui, uma pessoa, para fazer uma massagem, dói o lado dela que está em desequilíbrio. Se ela está em desequilíbrio com o yang dela, esse lado dela vai doer. Ou mesmo o contrário, né? Se é o homem, ele está em desequilíbrio ou com ele, ou se ele está em desequilíbrio com o yin, que é a parte feminina, vai doer a contraparte dele. Por quê? Porque a energia, por que dói? Porque a energia fica estagnada. Então, fazer massagem, pé na água quente, um banhozinho de erva, isso não é nem bruxaria, nem feitiçaria. É limpeza energética, que nós ainda não estamos, né, acostumados a lidar com essa nova forma de vida, né? Então, assim, centro intraterrenos, eles vão falar de uma palavra que as pessoas usam, né? E tem a terra oca, tem vários termos. Tem no mundo inteiro, só que nós não conhecemos. E quando alguém fala aquele alguém, né? Ah, tá biruta, tá não sei. Não, gente. Vamos ver onde tem fumaça, tem fogo, né? Às vezes não é para o nosso contato ainda que nós podemos queimar. Mas trabalhar com energia, aquilo que for pedido, né? Eu estava preparando uma aula hoje e veio essa ideia na minha cabeça. Trabalha isso, trabalha isso, trabalha isso. Então pronto, vamos trabalhar. É sinal de que tem neguinho aí que não abriu o livro nenhuma vez, né? Imagino, né? Ou para não dizer que eu tenho certeza. Eu hoje estou cansado, hoje. Mas quando está realmente cansado, quando a gente realmente está cansado, é porque nós não recorremos a essas possibilidades que nós temos, né? Então, na formação de curadores, é isso. Antes nós, né? Primeiro nós, não é egoísmo. Porque eu não posso levar resíduo energético para o outro. Eu não posso e não devo, né, controlar ninguém. A gente bate na porta. A pessoa vem até a gente, procura alguma coisa. Você fala, ela não gosta, mas não foi ela que não gostou. Lembra aquele desenho assim do ego? Não foi ela a essência. É porque nosso ego ele é apegado. Ele não quer mudar de forma nenhuma. Aí nós temos um tanto de defesa, até de xingar a gente, né? Outro dia chegou uma aqui, falei, não, minha filha, o que você veio fazer aqui mesmo? Você veio me xingar? Eu estou falando com você a verdade. Se eu estivesse mentindo para você, você tinha direito, né? Então você busca alguém que vai falar o que você quer ouvir. Não sou eu. Não é porque eu sou a boa, não. A omissão minha recai sobre mim, né? Então minha omissão vai recair sobre mim. Então nós todos, como curadores nossos e curadores do nosso irmão, do nosso próximo, temos que ter essa sinceridade com doçura. Não precisa agredir a pessoa, não precisa... Não, vai mostrando. Você vai mostrando, né? Aí chega no momento que ela não aguenta, você para. Né? Então vai para casa. Ou então deita lá na cama, caminha bem macia, aduro, faz massagem, pega aqueles pontos emocionais que nós temos, né? Porque no que a gente está fazendo uma terapia verbal, todo o nosso corpo dói. Porque nós levantamos energias desequilibradas. Então, sempre, às vezes a pessoa vê assim, eu estou querendo fazer uma massagem. Mas para que você quer essa massagem, né? Então, qualquer coisa que elas me pedem, eu estou querendo fazer meu mapa. O mapa vai mostrar o que você veio fazer, quem é você, sua energia, que energia que você trouxe, as possibilidades, né? O que você vai fazer com essa energia. Mas eu sou muito sincera, eu falo, né, com o pessoal, isso aqui, sem você, vai ser abrir um poço, né? Vai jorrar água e você não vai canalizar essa água. Então nós não podemos ser curiosos, não, né? Nós temos que ser cautelosos, porque quando a gente abre uma janela dessa e sem preparo, né? Então é uma das razões que nós estamos estudando o livro de Trigueirinho. E antes que eu me esqueça, o que acontece? Essa trilogia, Herx, Mistritlan e Aurora, são 3 centros de energia intraterrena, e que está aqui na América do Sul. Então, essa
essas energias são energias de cura. E quando nós estamos fazendo aquele exercício de olhar para frente, né, voltar nas 4 direções, nós estamos harmonizando para saber de onde nós vamos tirar a energia que nós vamos usar. Porque às vezes minha energia vem do norte, às vezes a energia do outro vem do leste, né? Então nós temos aí, depois por isso que a gente vai estudar os temperamentos, né? O Vata, Pitta e Kapha, que tem muito a ver, né? O Vata é o leste e o oeste, né? Então é mais ar e éter. Então isso tudo vai dar para nós, esses estudos que nós estamos fazendo, vai dar para nós essa... Lucas está falando, tem aqui na Lapa Grande. Tem vários centros aqui no mundo inteiro, né? Então, essas energias vai dar para nós esses exercícios vai dar para nós a sensação da energia. E quanto mais a gente fizer, né, e não menospreze, né? Por exemplo, essa Serra da Mantiqueira aí é uma serra, né, é uma serra totalmente energética. Por quê? São cristais. O que o cristal faz? Qual a memória do cristal? Né? Tanto que a gente tem que saber depois como é que lida com cristal, com qualquer pedra, com ametista, né? com as pedras em geral. Porque elas são seres vivos, só que estão vibrando em outra frequência. Então, quando nós tivermos harmonizados, né? Estou no pé da Serra Preta, da Pedra Preta. Estou no pé da serra. Então, quando a gente estiver harmonizado, né, com essas frequências, nada vai nos abalar. É porque a gente ainda é muito imaturo, a gente ainda né? A gente é muito de acreditar. Eu quero acreditar. Como é que eu acredito numa coisa aqui, né? Aí outro dia também uma pessoa ficou assim extasiada. Eu falei, ai, mas que coincidência. Não, sincronicidade. Só que nós não temos, né, a paciência. Então nós ficamos, até adoecemos pela a maneira que nós não sabemos olhar a vida e a gente quer apressar as coisas. Então, isso tudo vem, né, dentro de um pacote só. Não importa o nome, não importa o nível de estudo que a pessoa está, importa a frequência da sensibilidade de cada um de nós. E Aurora, Mistletoe e Hermes são centros onde nós vamos ligar numa energia que ele vai chamar de energia bril. E essa energia, para ligar na energia, é uma energia de cura. Antes de nós colocarmos a mão aqui, ou fazer a massagem, ou colocar a mão aqui, nós vamos conectar com essa energia pura, não com a energia processada, né? Porque nosso raciocínio ele é muito útil para nós. Aí nós temos sim, tanto que nós somos na Terra, né? É a razão. E nessa estrutura terrena, nós temos que planejar, temos que organizar as coisas que são da Terra, né? Então, quando Jesus fala, né, as coisas da Terra são da Terra, né? Então, o que ele quer falar com essas coisas da Terra, né? Então, a gente precisa de estar consciente dessa energia e saber lidar com ela, porque senão a gente vai fazer uma grande confusão. Tá bom? Tem alguma pergunta? Todos nós estamos. É que a Tânia ela falou aqui que sempre, abre aspas, sempre que eu entro numa gruta, parece que estou sendo vigiada. A Tânia falou.
Aí o Lucas falou que todos nós estamos sendo vigiados, pra gente não ter medo. Vivi. Quando unimos a mão em frente ao peito, emanamos energia pura? Depende do que tem no coração. Se o coração está bom, a energia está pura. Se os pensamentos estão bons, os sentimentos estão bons, por quê? O que acontece? Todos os sentimentos começam lá no rim, que é o sentimento maior, que chama medo. Aí o medo, ele, como diz desgalha, né? O medo ramifica. Raiva é medo, inveja é medo, tá? Fofoca é medo, preocupação é medo. Por exemplo, estou preocupada, eu estou com medo de não ter aquilo. Estou com medo de morrer. Eu estou com medo de não ter o que comer. Então, isso é preocupação, né? Por exemplo, inveja. Eu estou com medo, eu me comparo com o outro. Mas no medo. O medo de não ser igual ao outro. Então, naqueles 4 instintos básicos, né, que tem lá no nosso sistema reptiliano, vamos dizer assim, e na yoga a gente não chama assim, né, de sistema reptiliano. Nós vamos falar os 4 instintos básicos de preservação. Então, a linguagem correta da yoga é isso, porque muito antes de denominar sistema límbico, o córtex cerebral, o neocórtex, isso já foi aquele quadro, né, que eu mostro dos 4 cavalos, né? Tem um quadro, porque é assim, o que acontece? A filosofia inicial, os estudos iniciais, eles são todos alegóricos. Lembra de Jesus? Jesus não respondia, não, né? Jesus dava uma figura para que nós nunca mais esquecêssemos. Então, aqueles 4 simbolismos, os 4 cavalos, e com o cocheiro segurando a rédea dos 4 cavalos, é isso. Um deles é o medo, o outro a fome, o sono e o sexo. Então, quando a gente trabalha esses 4 aspectos básicos, a gente vai para o sistema emocional. No sistema olímpico, né? No sistema emocional, nós temos 5 cavalos, né? E aí por diante. Então, antes dos 4 cavalos, nós temos uma carruagem com 2, um cavalo preto e um branco, que é o bem e o mal que nós carregamos. Então, é assim que dentro da Ayurveda, lá nos Vedas, né, é representado. Aqui, ó, você vê uma carruagem, o cocheiro seguro. Significa que você tenha cuidado, porque dentro de você tem o yin e o yang, que tem o lado, né, que vai te fazer bem. Então, os 2 cavalos estão correndo juntos. Não está um cavalo na frente do outro. Os 4 cavalos, com os 4 instintos básicos, né, eles correm juntos, mas cada um para um lado. Então, meu medo me puxa. O medo é o pior deles, né? Porque o medo, ele ramifica no sistema límbico e cria várias emoções. E todas as emoções passam pelo coração. Por exemplo, eu estou com raiva, eu sinto, né? Meu filho tem desordem, tem desequilíbrio, mas o sentimento está no coração. Meus rins têm desequilíbrio, eu estou desanimada, eu estou fraca, mas o sentimento vai para o coração. Né? Então, qualquer sentimento aí, inventa um que não existe, que nós vamos analisar que ele está gerado no medo. Né? Então, o medo gera aquele sentimento e vai para o coração, vai direto para o coração. Né? E lá quando a gente estuda a medicina oriental chinesa, tem uma lei dos 5 elementos. Aí a gente olha lá como é que está. Normalmente a gente olha lá como é que está o rim, a energia dos rins, para saber onde é que ela está afetando, né? Porque ela pode afetar, ela vai gerar energia do rim, gera energia para o fígado, que gera para o coração, e aí por diante. Então, essas energias aqui, é dessas energias que nós estamos falando. E é essa mesma energia que nós estamos trabalhando fora de nós. Tem mais perguntas? Lili? Como lidar com os cristais? Ingrid perguntou. Tá.
Oi, Ingrid, tem várias formas de lidar. Primeiro você faz a limpeza, primeiro você contacta, né? Você pode ir em algum lugar e contactar com o cristal, igual você está aí, né? No meio dos cristais. Você vai despercebidamente, distraidamente, você pode contactar com o cristal, depois fazer a limpeza desse cristal. Tem todo um ritual. Ritual assim, de pôr no sol, na água, na lua certa e tal, né? Tem vários livros que ajudam também, autores bons que vão ajudar. Faz a limpeza, você vai usar onde? Não, assim, eu não aconselho ninguém usar cristal no corpo, tá? Você pode usar assim, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, uma limpeza, uma massagem, eu uso e retiro. Aconteceu uma coisa aqui, muito interessante, uma moça que veio aqui e ela tinha um cristal no pescoço, né? Um pingente. E ela foi numa sessão de ayahuasca, tomou, né? Sabe que a ayahuasca, ela potencializa, ela aumenta. E ela começou a passar mal, a passar mal, a passar mal. E naquele que o pessoal não sabia o que ela tinha, começou a tirar as coisas, tirou a corrente, tirou tudo. Tirou a corrente e ela voltou ao normal. Por quê? Aquele cristal tinha adquirido muita energia, né? Com dela, pegou a energia dela, com a bebida. Como a bebida amplifica a consciência e as energias, ela começou a passar mal. E é ela que contou para nós. Aí, quando ela estava muito passando mal, ela achava que ia morrer, sufocada, sem ar e tal, que eles começaram a tirar roupa, tirar as coisas assim, né, próximo, e areando ela, arejando e tal. Ela, quando tirou a pedra, ela melhorou. Então, isso é um problema bem sério. Mesmo essas pedras que a gente coloca dentro da casa da gente, aí, por exemplo, tem a lua certa, tá? Porque aí você vai aprender a pedra yin, a pedra yang. Tem o dia de pôr, fica um dia na água, né? Uma noite, aliás, no sal grosso, que é para fazer a limpeza. Cristal e sal são dois cristais. E um pega a energia do outro, faz a limpeza. Depois lava bem lavado, fica um dia no sol. Então, tem que ter os dias certos, critério, né, também. Por quê? Porque as luas. Olha só, a lua exerce na Terra o quê? Influência sobre os líquidos, né? Se ela oferece, na lua nova e cheia, as luas que a gente recomenda para fazer, que a yoga, né, recomenda para a gente fazer jejum, a pedra ficou dentro d'água. A lua não é à noite? Ela ficou uma noite dentro d'água. Então a lua exerceu maior, a lua é yin, o sol é yang. A lua exerceu influência naquela pedra durante uma noite. Fazendo o quê? A lua puxa. Então a lua tira da pedra, né, aquilo que está guardado. E aí, no outro dia, lava bem lavado, tira o resto do sal, até com a escovinha, lava bem lavado e deixa no sol. Aí usa um tempo. Daqui um período você torna a fazer. Porque os resíduos energéticos são acumulados, né? E quando a gente, como nós não temos como medir a frequência dessa pedra, a gente pode escolher uma vez por mês, né, lavar, entendeu? Eu vejo gente pondo cristal em cima, embaixo, não sei o quê. Os cristais daqui do Ananda estão todos lá. Nós temos uma recomendação de fazer, né, nossa cascata de cristal. É uma de cristal, uma de pedra verde, que não dá para ser feita, né? Mas está lá no sol. Ela não está aqui dentro de casa captando energia desequilibrada de ninguém, né? Ela não está aqui fazendo limpeza da casa. Ela está lá no espaço, canalizando energia, tá? Então vocês vão ver, tem muitas pedras lá. Agora eu terminei o laguinho lá, cheio de pedrinha e tal. Não são simples pedras. Ali é um espaço de cura, né? É um espaço que nós temos que manter a aura limpa. Quando as pessoas chegam, nossa, mas esse Ananda, né? Mas nós obedecemos alguns
orientações, né? Por quê? Eu não sei nada, né? Se eu não obedecer a alguém que sabe, vai pôr tudo a perder. Mas pergunta, amores. Energia pura. Gratidão, Lívia. Preservação da natureza, sobrevivência, o medo controla. Lucas Pimenta comentou aqui. Metafísica da saúde, a Tânia comentou. Sei. Estou estudando o filme Feng Shui e me senti impelido a adquirir vários cristais. E fui levado pelo trabalho em Joaquim Felício no sábado e conheci vários lapidadores de cristais e adquiri alguns. O mesmo ponto, os medianos. O mesmo ponto, os medianos, se aplica várias técnicas? Tem. Ó, então vou responder são duas perguntas. Vou responder uma depois da outra. Tem um livrinho que chama Aos Pés do Mestre, que o primeiro capítulo dele é o quê? Discernimento. Nós não podemos, nós temos uma mania de falar, foi minha intuição. Não estou falando que não foi a sua, eu só quero assim, cautela. Porque os cristais são atraentes demais. Os cristais é uma coisa maravilhosa. E te chama a atenção. Agora, tem que saber usar, entendeu? É igual eu compro uma coisa muito bonita, uma roupa muito bonita e saio meio-dia com a roupa brilhando e tal, entendeu? Não é o cristal, é como usar o cristal. Pode ter 1000 cristal. Agora, tem que fazer, como eu estou falando, não use o cristal no corpo constantemente. E não enfiar a mão, né, onde nós podemos queimar. Por exemplo, tem uma técnica que a gente usa em cada meridiano a cor da pedra, né? Mas se você tiver ali, por exemplo, você usa um cristal num meridiano, num chakra que está desequilibrado, você potencializa ou você está limpando? Às vezes você tem que limpar aquele para fazer essa atividade. Você usa numa pessoa, pode usar na outra? Pode. Desde que faça a limpeza. Senão você vai pegar a energia de um e transportar para outro. É por isso, porque tem gente que me acha muito chata e realmente eu sou. Mas não tem problema não. Né? Eu não estou preocupada não. Não é menosprezando também não. É porque minha obrigação é falar. Não use a faca do lado errado. Entendeu? Então temos várias pedras. Nós podemos trabalhar com ametista, nós podemos trabalhar com lápis lazuli, nós trabalhamos com os citrinos. Só que nós temos que saber. É porque às vezes criança, sabe criança quando chega num balcão de bala? Né? Tá cheio de balas, você quer todas as balas? É assim que nossa criança interior faz. A hora que olha um tanto de pedra, nós queremos todas, né? Nós queremos todas, aquelas pedras maravilhosas. Gente, não tem coisa mais bonita que uma pedra, né? Eu ganho pedra, eu tenho esse tanto de pedra aí, de vez em quando alguém me liga, tem umas pedras que eu lembrei da senhora, não sei porquê, né? Mas eu tenho cuidado com essas pedras, de não trazer para cá, de não aplicar em ninguém. Tanto assim, eventualmente, nós vamos fazer a cascata, mas ela vai ficar no sol, entendeu? Ela vai ter por onde fazer a expansão da energia. Esse é o cuidado que nós temos que ter, tá bom? A segunda pergunta, se trabalhou com... se tem a lua certa? Tem, viu? Tem a lua certa. Normalmente as luas fortes, né? Nova e cheia. Não perguntou outra pergunta. Vamos ter algum ensinamento sobre eles de forma particular para o bem da Ananda e nosso? Vai, quando nós tivermos condição. Né? Nós não estiver fazendo só para poder, por curiosidade. Nós vamos trabalhar a energia, né? Nós vamos trabalhar as energias. O Lucas comentou, limpa ele e coloca no sol em contato com terra ou em lua específica. Não, eu falei, né? Lua nova e cheia, a gente coloca ele no sol durante a noite, lava no dia seguinte bem limpo e coloca no sol. Não precisa ser na terra, põe no sol. Por quê? A energia da lua. Ficou durante a noite na lua, né?
Lua nova não tem brilho, mas tem vibração de lua nova. Né? Lua cheia, e o oposto é o yin e o yang. Né? Então, quando nós vamos fazer, tem determinadas terapias que a gente faz na lua nova, outras na lua cheia, tem medicamentos que a gente tem uma lua, tinha uma senhora mesmo que eu conheci, sem instrução nenhuma dessas, assim, é uma pessoa simples. Ela fazia um remédio para bronquite, asma. Aí ela tirava as folhas e tinha a lua certa dela fazer a medicação. E assim por diante. É por isso que nós temos, é porque nós somos imediatistas. Eu já quero ouvir hoje e fazer amanhã. É por isso que eu estou pedindo. Ligue-se primeiro no qual são os pontos da Terra que você, qual a frequência dos pontos que você sintoniza. Esquece o cristal. Você viveu sem cristal até hoje? Esquece. Só que cristal é limpeza, né? Limpeza demais atrapalha também. Você pode... Vou contar para vocês comigo, né? Eu fui numa... como é que chama? Negócio de cristal? A capa, né? Acho que é. De cristal. E eu não tinha referência com cristal. Achava muito. Eu cheguei lá, fiquei igual pinto no lixo. Para cima e para baixo, nesse monte de cristal, e apanhava um, e apanhava outro, e virei uma confusão. Eu estou falando com vocês o que aconteceu comigo. E ninguém me avisou que não era daquele jeito. E fiquei igual pinto no lixo, ciscando esses cristais, apanhando os que eu queria, o que eu não queria e tal. Cheguei lá em casa, uma dor nas pernas, eu não tinha energia nenhuma. Eu já saí de lá dessa garimpo de cristal com as pernas moles. Tive que apelar para uma dona, me deu os banhos de arruda, me deu, então, alecrim, arruda para eu banhar as pernas, sabe? Porque são plantas yang, e eu tinha perdido toda a minha energia nas pedras, não é perdido, mas eu não tinha contato com o cristal, né? E eu fiquei lá igual menino, na frente do balcão de doce. É por isso que eu falo com vocês. Quando eu falo assim, gente, cautela, né? Não é porque não, é porque, de certa forma, eu tenho uma responsabilidade de avisar vocês. Quer fazer, já não está mais aqui, né? Sai da minha mão. Porque a gente, às vezes, alguma pessoa falou aqui, Jane, eu sou leiga no assunto, nós todos somos, Jane. Só que, ao longo do tempo, com nossa sensibilidade, por que nós estamos trabalhando isso, sabe? É para a gente não ir na pura emoção da beleza. É para que a beleza nos atraia, mas sem nos atrapalhar. Então, nós estamos trabalhando respiração, estabilidade. Eu aposto que ninguém fez. Posso até apostar. Nós estamos trabalhando aquela postura de yoga que é estabilidade na Terra, porque quando você está estável, né, sua energia vai no centro da Terra. Você fica estável. Porque o ponto 1 do rim é no peito, na sola do pé. Então, o que eu estou falando para vocês, A senhora aconselha fazer a posição descalço? Você o quê? Né? Sim. Descalço, os pés colados no chão para absorver energia. É a melhor forma de fazer. É aquele exercício da aula passada. Sim. É uma das formas, porque tem várias formas. E uma pessoa me perguntou se tem técnicas, acho que para usar, não sei quem foi, se tem técnicas para usar nos O cristal meridianos. no ambiente tem algum problema? Nunca fiz a limpeza, sou leiga no assunto. Tem cristal no jardim e dentro do ambiente de trabalho. Tá. Ela perguntou se tá. no ambiente tem algum problema. Do ambiente você deve fazer a limpeza, viu? Que é um ambiente que, por exemplo, entra e sai pessoas. Então, o cristal, ele tem memória. O que o pessoal usa naquelas pastilhazinhas para esses eletrônicos, né? Cristal, ele tem memória. Então, emoção é uma coisa que ele amplifica. Por exemplo, se eu estou alegre, espalha alegria. Se eu estou triste, espalha tristeza. Eu tenho um cristal dentro de casa, foi o que eu falei antes. Faz a limpeza uma vez por mês. Pega uma lua dessa aí, nova ou cheia,
A lua vai ser nova amanhã, faça hoje, ou 3 dias antes. Ela começa a puxar as águas do planeta, entende? E aí vai junto, na água, vai junto as memórias. São limpeza, né? São as limpezas energéticas. Tem vários livros, autores bons, sabe? Que ensinam a gente a fazer também. Já coloquei na água com sal grosso, banho de lua e banho de sol. Gosto de pedras, Tânia falou. Ah, tá. Pois é, e na hora de tirar da água da lua, lavar bastante, para não ficar os resquícios do sol, viu? É normal visitar um local de terra, de cultura com rio e muitas pedras e depois sentir dor de cabeça e enjoo? Mãe, muito comum, porque não está harmonizado com aquele ambiente. O que nós estamos falando o tempo todo? Faz aquele exercício da yoga, pé no chão. Por quê? O ponto 1 do meridiano do rim é no peito do pé. E ele absorve a energia da terra. Tá? A energia da terra é energia yin. A energia que a gente absorve na cabeça é yang. Então, o ponto mais yin do nosso corpo é o meridiano do rim. E o ponto mais yang é esse aqui da cabeça, do alto da cabeça. Então, é normal se tiver em desequilíbrio. Aí é que está. Por isso que nós temos que fazer, olha só, aquele exercício de ficar em pé, não sei se vocês. Eu coloquei na aula passada, vou colocar novamente. Faça ele a semana inteira e veja no final da semana o resultado. Mas tem que fazer. Porque o exercício assim, você pode fazer 2 minutos, amanhã você faz 3, depois 4. E perceba, é porque o que nós principalmente nós ocidentais, somos imediatistas, não gostamos de parar para prestar atenção, mas nós gostamos de fazer as coisas conforme o outro falou. Mas eu estou dizendo a vocês, a yoga tem remédio para tudo, não é uma panaceia, mas a yoga foi estruturada para nos dar equilíbrio. Então, você está sentindo o corpo fraco, nós vamos ver, né? De onde está vindo a fraqueza. Em geral, é o yin que está muito yin, perdeu o yang. Então, como é que eu vou dar um corpo, né, que está em desequilíbrio, uma carga para ele carregar? Entendeu? Então, nós não temos ainda informação suficiente para lidar. Mas não fica aflitos, não. Faça os exercícios. Esses exercícios, tá? São exercícios bem controlados. Assim, eu estudo a Ayurveda, estudo a medicina chinesa, trabalho especificamente com a parte emocional, né? Por quê? Para ter cuidado, porque as emoções é igual um bebê novinho, né? Você não pode dar. Você está dando ele leite, até com água. Você não pode chegar para um bebê e enfiar comida, né? Aí, mas nós, adultos, temos essa mania de querer fazer tudo rápido, né? Ah, ela falou que é bom. Não falei que é bom, não. Falei que tem cuidado o tempo inteiro. É bom, mas tem que ter cuidado, tá? Tem livros, depois eu posso indicar. Mas assim, porque quando eu estou falando dessas coisas, né, não é para deter poder, não é para falar que eu sei mais que todo mundo, não. É porque eu já passei por esse caminho, né? Eu já passei por esse caminho e é um caminho difícil, porque se você tem um desequilíbrio energético lá na frente, você não sabe como curar. Eu estou com uma doença, eu tomo um remédio, né, mas desequilibrou a energia. Gente, é difícil, tá? Volta, não tem caminho sem volta, não. Mas volta meio cambaleando, né? Então, o que eu tenho, assim, por que eu tenho essa cautela? Porque eu estou abrindo, né? Não foi propositalmente, porque nós trabalhamos com uma equipe de mentores espirituais, onde eles juntaram essas pessoas que estão aqui nesse grupo
Isso aqui é um corpo energético. E esse corpo energético, nós temos que ter responsabilidade para cuidar dele. Ah, não, mas isso é ideia de Uzinha, até a meia maluca, e fulano falou que é assim, ciclano, então faz. Mas quando tiver mal, eu não tenho, né, antídoto. Eu não sei nem o que foi que fulano falou com você para fazer. Não contei vocês a história da moça que veio, ela falou aqui numa reunião, na frente de todo mundo, alguém aí deve lembrar. Ela estava com cristal há muito tempo, tomou a ayahuasca, que amplifica as energias, e ela estava morrendo sufocada. Quando tirou as coisas dela, o colar e tal, tirou assim até mais para dar ela conforto. Aí ela respirou, porque ela estava sem respiração. Então, olha o perigo. Tem outros casos, mas eu não vou ficar, né, contando, não. Mas tem muitos casos sérios, tá? E desequilibrar a mente, gente, não é fácil, tá? Quando eu desequilibro minha mente para eu retornar à realidade, o mesmo processo, tá? Da meditação, por isso que eu falo, vai com cuidado. Não fica exibindo que é muito sensitivo, que medita. Não, exibe não, isso aí não precisa exibir, não. Nós vamos fazendo isso aqui, e quando você fizer alguma técnica que nós estivemos estudando, tiver dificuldade, pode me mandar no WhatsApp. Se eu souber, Ah, Sérgio sabe quem é. Sérgio, eu ouvi. Você sabe quem é, né, Sérgio? Então, por exemplo, se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu procuro alguém que possa nos orientar. Porque toda orientação é bem-vinda, desde que seja, né, que venha com muita responsabilidade, tá bom? O que mais? Agradeço muito todas as orientações. Câmara, Tânia. Felicidade o quê? Vata tem que aterrar. Tomar sol na cabeça, yang. Sim, mas ó, gente, outro dia uma pessoa falou comigo assim, nossa, fulano está muito yin, eu estou querendo que ele fique mais yang. Não é assim não. Yin é uma coisa, yang é outra. Vata não é tomar sol na cabeça, não. O vata é ar e éter. Tem que cuidar do vata, é da mente, a estabilidade da mente, tá? Não fica inventando, não. Por quê? Daqui a pouco já todo mundo com a cabeça no sol, né? Eu tenho um problema comigo. Se eu ficar com a cabeça no sol, pega fogo, né? E qualquer frio que faz, olha eu aqui, né? Pousando de friorenta. Por quê? Esses desequilíbrios energéticos, a gente não trata assim. Olha, deixa eu contar para vocês uma história. Nós olhamos o pulso, tem uma matéria que chama pulsologia. Nós olhamos a língua, nós olhamos os olhos, nós olhamos a pele, olhamos o cabelo, a maneira da pessoa andar. Entendeu? Então, não estou fazendo estardalhaço, não. Estou contando a vocês o caminho certo. Você sabe ler o pulso? Você sabe se a pessoa está yin e yang? O yin tem o fígado, que é o yin e o yang no fígado. Tá? Tem o yin e o yang no rim. Cada dos 5 órgãos, ele tem, né? Além disso aí, tem mais coisas que vêm junto, né? Tem deficiência ou falta de sangue, deficiência ou falta de chuê, é um tanto de coisa. Então, assim, nós estamos agora entrando numa sala grande, mas eu vou pedir a vocês, assim, uma palavrinha, paciência. Por exemplo, vocês entram aqui na minha sala, tem 1000 itens, né? Como diz minha filha, eu sou acumuladora. Mas cada item desse, para mim, tem um significado. Então, você está entrando numa sala de energia que você ainda não sabe o significado. Agora, não estou menosprezando ninguém, não, estou com cuidado, né? Quando nós tivermos... Qual foi o primeiro exercício? Ninguém falou comigo nada do exercício. Qual foi o primeiro exercício? Fixação na terra. Não vai pôr a cabeça no sol, não. Põe o pé na terra e fixa na terra.
que é para você ter força. Entendeu? Não vai encher sua casa de cristal, não. Se não pega alguma coisa, você enfraquece, depois não sabe o que foi. Vamos primeiro, qual é a minha direção? É norte, sul, leste, oeste. Sabe? O norte, nortear a vida. Né? Vamos ver qual é a energia. Você entra nessa energia e esquece. Esquece as fantasias. Tá? Fica virado para o norte assim, ó. Só respira e se conecte com o norte. Porque tem muito chão pela frente. E um grupo de terapeutas, tá? Onde cada um puxa para um lado, é igual aquela carruagem com os cavalos, né? Bravios, cada cavalo puxando para um lado e inventando mania. Pelo amor de Deus, não inventa mania, não. Vamos, né? Vamos seguir o caminho do meio, ao discernimento. Lá vocês já leram Aos Pés do Mestre, vocês já fizeram muita coisa. Nós estamos, por falar nisso, eu quero falar com vocês uma coisa. Aquele livrinho de meditação diária, ele está lá em cima, filho, pega para mim, é um fininho de arame. Aquele livrinho de meditação diária, não, é um fininho grande assim, ó. É porque é esse. Aquele livrinho de meditação diária, ele é bem grande. Então, o que eu estou fazendo? Estou colocando uma frase. Se nós conseguirmos conectar, por exemplo, semana passada, eu coloquei do Mestre Lyon, né? Eu coloquei, quinta-feira, cadê? O cabeçalho. Meig, bem-amada presença divina, eu sou, em meu coração, dedico minha vida, agora e sempre, ao serviço de Deus. Se você meditar nessa palavra, nessa frase, já é o suficiente. Gente, nós temos que deixar de ser comedor de livro. Ó, Meig, bem-amada presença divina, eu sou em meu coração. Então, eu estou evocando a presença de Deus no meu coração. Né? Eu dedico minha vida, agora e sempre, ao serviço de Deus, às boas ações. Meu Deus, será que eu dou conta? Eu estou fazendo um compromisso. Eu dedico minha vida, agora e sempre. Então, esse livrinho aqui foi escrito pelo Mestre Moria. Ele é o fundador da Ponte para a Liberdade. Né? Então, cada frase dessa é um compromisso. Olha aqui, presta atenção. Dedico agora e sempre ao serviço de Deus, às boas ações, para que meu cérebro pense somente em perfeição. Meus ouvidos somente ouçam a perfeição. Meus lábios somente pronunciam a perfeição. E tem mais 3 linhas aqui. Para que mais? A gente quer ler, não, vamos ler um de cada vez. E vamos, assim, concentrar nossa atenção naquilo que a gente leu. O que eu estou pedindo é porque, olha só, ele é muito grande. Vai falar do Elohim. Alguém aí sabe o que é o Elohim? Sabe a função do Elohim aqui entre nós, né? Dos criadores da forma. E quando eu chamo o Elohim e faço um compromisso com ele, né? É muito sério. Então nós temos que saber, por isso que eu falei, tem esse livro aqui, Hierarquia dos Iluminados, e nesse, Os Mestres e a Senda, que é de um discípulo direto da Blavatsky, né? Ele vai mostrar para vocês, para nós, ele nos mostra vários itens aqui, e inclusive a questão da conexão com os centros intraterrenos. Que ele fala que no mês de maio você vai encontrar vários peregrinos andando pela Índia, procurando o quê? Conexão com esses centros intraterrenos. Então, essas orientações são orientações um pouquinho mais diferentes da terceira dimensão. Lembrando que estamos na quarta. Lembrando que somos orientados por um ser de quinta dimensão. Né? Quando Jesus chega aqui, está lá em Isaías, ele vai falar. Jesus ficou sendo preparado 1000 anos para chegar aqui. Para quê? Fazer conexão com o planeta, com a energia do planeta. Então, nós não podemos dispensar ou disfarçar nenhuma informação, tá? Essas orientações que a gente recebe e guarda com muito carinho no coração,
e nas mãos, né? Por quê? Isso era fechado. Quando a Blavatsky vai para o Tibete para receber a doutrina secreta, aqueles livros todos, né? Ela fica lá em contato com seres intraterrenos. Ela não fala, não pode falar, né? Para quê? Para ver essa confusão na cabeça do povo. Já virou todo mundo, né? Cada um tinha uma chibata para bater nela. Mas era isso. Ela está lá no Himalaia. Onde é que ela está? No topo, no teto do mundo. Pegando energias. Como é que a pessoa sai de lá sem um lápis nem um papel na mão e escreve uma coleção de livros e mostra como é que o mundo foi formado e mostra como é que as energias funcionam. A gente não entende até hoje, porque tem muita palavra ali velada que só para autos iniciados. Então nós temos que ter somente discernimento e paciência. Mas isso eu sei que vocês têm, porque se não tivesse não estava, né, uma hora dessa assistindo essas palavras, tá bom? E não inventei nenhuma, até tirei algumas. Tâmara, agradeço muito todas essas orientações. Obrigada, Tâmara. Medicinas complementares. Isso. Sérgio, eu ouvi. Minha conexão caiu durante as respostas e gostaria de saber se o vídeo vai ficar gravado. Vai sim, vai ficar gravado. Está gravado. Vai ser postado depois no Instagram da Ananda. KKK, Sofia orienta também. A Tânia comentou. Pé quente, cabeça fria. Lucas Pimenta comentou. Chorrans. O do Chorrans? Esse livro aqui, o Hierarquia dos Iluminados. Do Chorrans, Elohim, como fala? Arcanjos, viu? O mestre se apresenta. Lucas vê as coisas boas. Cosmogonia. Lucas comentou. Cosmogenice. Cosmogonia, né? Gosto de Que é aprender. cosmogênese. Gratidão. De nada, meu amor. Um abraço, Jenny. Então, gente, vamos, né, fazer os exercícios da semana passada. Olha lá, porque eu só vou poder dar a vocês exercício quando eu vou querer saber, vocês vão anotar todos os dias quantos minutos você sustenta aquele exercício para a gente passar para o outro, tá? Porque eu ia passar exercício hoje, mas mediante a circunstância aí, vamos fazer o exercício, tá bom? E eu deixo um pouquinho de lado, faz o exercício, que é para a gente aumentar mais, né? Aumentar a capacidade nossa de tudo, de força, de fé, de tudo, tá bom? Então eu agradeço muito vocês e agradeço Mariana, está aqui, né, minha assessora. E namastê.